diferente da maioria das outras áreas da clínica, principalmente, ela trabalha muito com a prevenção primária. E o que é a prevenção primária, Rafaela? Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. A prevenção primária é aquela prevenção antes de algo acontecer, é quando a gente faz uma ação antes que aquilo aconteça. Então, por exemplo, se eu vou tomar um remédio, uma vacina, é para prevenir uma doença, né? Se eu faço exercício físico, ou como assim ou assado, é para prevenir uma obesidade, para prevenir uma diabetes, percebe? Então, prevenção primária é quando você faz uma ação para prevenir que algo aconteça. Já a prevenção secundária é quando a doença já veio, tá? Mas tá aguda, então ela não tá crônica, ela não tá séria, ela não tá grave, né? Então, por exemplo, quando a gente tá com gripe, a gente cuida, a gente previne para não virar uma pneumonia, não é isso, né? Então, a gente está doente ou a gente já está com diagnóstico de alguma doença, mas cuida para que aquilo não se agrave, tá certo? Não se cronifique. Então, existe a secundária, que é tratada dessa forma. E existe a terciária, quando já existe uma doença, muitas vezes ela já é crônica, mas tem um tratamento, né, para que a pessoa não morra ou comece a agravar ainda mais a sua saúde. Por exemplo, alguém que tem um diabetes, né? Quem tem diabetes não é que nem uma gripe, você toma um remédio pronto, né? Ou evita, né? Não, você tem, é crônico e você tem que ficar controlando para que você não tenha picos de desmaio ou sei lá, que aconteça algum problema mais grave de saúde, morte, cegueira ou outras coisas. Então você precisa ir controlando, tá? Então, essa é a terciária, quando você já tem a doença e precisa ir controlando, tá? Para que ela não se agrave na sua forma de expressão e etc. Então, primária, secundária e terciária, tá? Essa área da psicologia perinatal, gente, ela permite que a gente possa trabalhar principalmente, né, em todas elas, claro, mas eu gosto de reforçar a primária. Por que eu gosto de reforçar a primária? Porque eu penso assim, que a maioria dos psicólogos, quando eles atendem outras questões, geralmente eles têm que esperar alguém ficar adoecido para procurar o tratamento psicológico. Então, alguém precisa entrar em depressão, para esse alguém em depressão marcar uma consulta com o psicólogo, por exemplo, tá? Mas essa área da psicologia perinatal, a gente não precisa esperar que nenhuma gestante, nenhuma mulher entre em depressão para a gente poder atuar. Então, é uma área que a gente consegue atuar como prevenção primária. A prevenção primária, no caso, ela não fica só em evitar que a mulher apresente uma alteração emocional significativa. A prevenção ela vai para além disso. Ela vai para uma prevenção que evita que aquele sujeito que nem nasceu ainda, né, que está lá na barriga daquela mulher ainda sendo gestado, você previne que ele tenha alterações emocionais em outras fases da vida dele. Ele enquanto adolescente, ele enquanto adulto, ele enquanto idoso. Será que isso já caiu a sua ficha sobre isso? Talvez ainda não, né? Mas a psicologia perinatal, inclusive, ela vai trabalhar com isso. Você não previne só que a mulher não apresente, né, depressão, ansiedade ou qualquer coisa, né, algum transtorno, alguma coisa durante a gestação. Mas esse tipo de prevenção, ele vai afetar a longo prazo, inclusive, aquele sujeito. Quando você informa uma mulher a respeito de desenvolvimento infantil, o que é certo, quais são os marcos do desenvolvimento, quando você informa para ela sobre práticas parentais positivas e negativas, trabalha com ela essas informações, você consegue avaliar as relações de apego, apego seguro, apego inseguro, né? Que você faz ali todo um trabalho. Quando você consegue fazer tudo isso, gente, você está trabalhando no início da vida. E geralmente é no início da vida que ficam os grandes registros traumáticos, né?
Às vezes, coisas que aconteceram naquela gestação, naquele parto, naquele pós-parto, naquela relação mãe-bebê, que por falta de ter um psicólogo perinatal, teve uma falta de um olhar também ali para essa interação dessa díade, da tríade, né? A relação com o irmão, muitas histórias, né? E quando você tem, então, esse profissional atuando, a prevenção é maior ainda, né? Uma prevenção que vai ser refletida lá na frente, quando aquele que é feto se torna um adulto. Por quê? Né? Hoje, se você for ver também, o que nós temos aí, né? A cada 5 pessoas, uma apresenta algum transtorno mental. Isso também é um dado estatístico. Cada 5 pessoas, uma apresenta algum transtorno mental aí. E, coincidentemente, na gestação, a cada 4 mulheres, uma apresenta alteração emocional, né? E aí, as estatísticas mostram que quando a mulher, durante o período da gestação, não passa por nenhum tipo de intervenção, aumenta as chances dela continuar a apresentar aquela alteração emocional no pós-parto. Se ela continua apresentando no pós-parto, isso indica também que ela não está tendo muita energia para estimular o comportamento do bebê. Ela está exercendo práticas parentais mais negativas, pode estar se vinculando, desenvolvendo um apego mais inseguro nessa criança, o que vai trazer toda uma consequência aí psíquica para essa relação, né, em alguns pontos, né, e que pode sim trazer alguns conflitos, não necessariamente transtornos mentais, mas conflitos para aquele sujeito, né, nesses anos iniciais, que aí a gente vai ver depois ele enquanto adulto lá na nossa clínica.